Lição 10 Táticas de xadrez. Aprendendo a alfinetar e espetar. Parte 1. Táticas vencedoras de xadrez. Aprendendo a pregadurar. Conceitos. O que é uma pregadura e quais peças podem compor uma pregadura? A diferença entre uma cravada absoluta e relativa. Como ganhar uma peça pregada? Apresentando a cravada. O que é uma pregadura? Quem pode criar uma cravada e por que as cravadas são boas? O cavalo C6 está preso ao rei e o bispo G3 à dama. Quando uma peça não pode se mover porque está no caminho ou bloqueando um companheiro de equipe mais valioso de ser capturado por uma peça inimiga, essa peça é imobilizada. A peça que está aplicando esta pregadura é conhecida como peça de cravada. As pregaduras são um motivo tático que ocorre apenas nas linhas retas do tabuleiro de xadrez, ou seja, as fileiras, colunas e diagonais. Como as cravações só podem ocorrer nas linhas retas do tabuleiro, apenas 3 tipos de peças podem formar uma cravação: a dama, as torres e os bispos. Compare isso com um ataque duplo que tecnicamente pode ser realizado por qualquer uma das peças de xadrez. O bispo e a torre são peças de imobilização nesta posição, com 2 tipos diferentes de imobilização ocorrendo. Os 2 tipos de pregaduras, absoluto e relativo. Qual é a diferença? Uma pregadura relativa, como o bispo em G3, pode ser quebrado, mas apenas por um bom motivo. O primeiro tipo de imobilização que ocorre é do bispo B5 para o cavalo C6, para o rei em E8 é uma imobilização absoluta. As cravações absolutas ocorrem apenas quando uma peça está sendo cravada no rei. Seria absolutamente ilegal para o cavalo se mover, o que torna uma imobilização absoluta o tipo de imobilização mais forte que existe. O segundo tipo de cravada do nosso primeiro diagrama é conhecido como pregadura relativa. O bispo em G3 está imobilizado porque nunca consideraria se mover se isso significasse que a dama em G8 seria capturada. No entanto, adicionamos um rei branco em C1 aqui para mostrar que, se o bispo G3 fosse capaz de mover algo mais importante do que a dama em G8, neste caso, um cheque para o rei, o bispo poderia mover. Símbolo de Copyright, Xkid com página 1 de 9. Lição 10. Agrupando-se na peça cravada absoluta, a chave para ganhar peças pregadas. Procure agrupar as peças fixadas. Agora que entendemos os diferentes tipos de pregaduras, vamos falar sobre o que torna uma cravada bem-sucedida. Uma peça fixada é, bem, fixada. Ele não pode se mover, especialmente peças absolutamente imobilizadas, e seria ruim mover a maioria das peças relativamente imobilizadas também. Portanto, nunca pegue uma peça imobilizada sem primeiro considerar como trazer mais peças para atacá-la. Aqui o bispo em B4 está imobilizando a torre em D6. As brancas poderiam facilmente capturá-lo e ficar felizes com essa troca. Mas existe outra maneira de atacar a torre imobilizada? 1 e 5. Ataca a torre uma segunda vez e, portanto, ganha material após um Ré6 2 ES6. Não 2 BXD6 depois de 2 F6, puxando. Agrupamento na peça fixada, relativo, a chave para ganhar peças fixadas. As pretas jogaram 1 e 4, atacando o cavalo F3 imobilizado e vencendo-o. Aqui temos outro exemplo de posição simples projetado para mostrar como pode ser fácil ganhar uma peça fixada, se você apenas se juntar a ela antes de capturá-la. Porque a maneira mais fácil de garantir que você ganhe a pilha de cachorros é capturar primeiro com um peão, porque eles valem menos. Nosso segundo exemplo também vê um peão fazendo o trabalho de tomá-la. Claro que você também pode agrupar peças fixadas com outras peças. Você pode imaginar, e verá em alguns dos exemplos da planilha, que enquanto a peça permanecer fixada, todos são bem-vindos para se juntar à festa de gangue-se e ataque a peça fixada. Aqui o preto ganha uma peça, usando a pregadura contra seu oponente. A outra maneira de explorar uma cravada. O bispo em B2 pode estar longe, mas serve a um grande propósito aqui. O outro grande ponto negativo de ter peças imobilizadas é que elas não podem realmente defender seus companheiros de equipe. Mesmo quando as coisas aparentemente guardam, se e quando o push for empurrado, uma peça imobilizada é prejudicada pela peça atrás dela. Portanto, além de se agrupar em peças presas, tente ver se elas estão guardando algo importante ou não e, se sim, capture.
Neste exemplo de jogo, o branco acabou de sacrificar uma torre em H8, forçando o rei preto a uma casa indesejável. As brancas podem jogar um dxH6, expondo o peão G7 como ele realmente é, uma peça cravada. Depois de um RG8 2dxG7 é o cheque-mate. Como os bispos, as torres e as damas operam em longas filas, táticas como essa ocorrem com frequência nos jogos. Símbolo de Copirig, Cheskid com página 2 de 9. Lição 10 Táticas de xadrez. Aprendendo a alfinetar e espetar. Parte 2. Despregando. Conceitos. O problema com uma pregadura relativa. Aprendendo a despregar uma peça. Porque não é necessariamente ilegal mover uma peça relativamente imobilizada, mesmo que esteja imobilizada na dama, deve-se sempre ter cuidado para que uma imobilização na peça inimiga se transforme em uma tática para o oponente. Uma despregadura se torna instantaneamente um ataque descoberto, lição 11, para o oponente. Despregando, o problema com uma cravada relativa. Brancas jogam e ganham. Aqui vemos um exemplo clássico de um cravada relativa desquebrada do Smith-Morra Gambit, uma variação de abertura na defesa siciliana. Neste exemplo, as pretas acabaram de jogar o lance 6bg4, que é um erro comum. Embora prenda o cavalo em F3, o bispo carece de proteção e os resultados disso são devastadores. As brancas agora jogam um bxF7. Sacrificando temporariamente o bispo para um cheque descoberto após um RxF7 2cg5, 2Re8 e 3dxg4, o branco ganha de volta o bispo, permanece um peão à frente e o preto perdeu o direito de rocar o rei. Mate de legal, a despregadura mais infame do mundo. Abertura de pilidor. 1 e 4 e 5 2CF3D6 3CC3CC6 4BC4 BG4 5H3 5BH5. Aqui as brancas estão em uma boa posição com uma pequena vantagem no desenvolvimento. Além disso, as pretas correram um grande risco quando decidiram imobilizar o cavalo F3, sabendo que o bispo não tinha proteção. Combinando as ideias de um ataque descoberto, lição 11, quebrando a imobilização e mirando na casa mais fraca do preto, lição 7, que tática o branco tem nesta posição? 6xC5. Ganha imediatamente, se 6xC5 7 dxH5 CXC4 8dB5, o branco recupera o material e permanece à frente por um peão com uma grande vantagem no desenvolvimento. 6bxD1 7bxF 7 Re 7 8nd5 cheque-mate. É incrível que o branco possa sacrificar uma quantidade tão grande de material ao quebrar a imobilização do cavalo F3, mas a recompensa claramente vale a pena. Símbolo de Copirig, Cheskid com página 3 de 9. Lição 10 Táticas de xadrez. Aprendendo a cravar e dar um garfo. Parte 3. Táticas vencedoras de xadrez. Aprendendo a dar um garfo. Conceitos. O que é um garfo? Dar o garfo é o oposto de fixar, apresentando o anti-pregadura. O garfo. Esta não é uma posição prática, claro, mas foi projetada para exibir o garfo em ação. Um garfo é o oposto de uma cravada e, em muitos aspectos, uma tática muito mais contundente. Com uma cravada, a peça de menor valor fica na frente, protegendo a peça de maior valor da captura. A peça não quer se mover por causa disso, mas geralmente são necessários mais atacantes para explorar e possivelmente ganhar a peça imobilizada. Com o garfo, porém, a peça melhor é a que está sendo atacada e, portanto, deve-se sacrificar ou se afastar, permitindo a captura de um companheiro de equipe indefeso ou pelo menos valorizado. Em nosso exemplo diagramado, o bispo em A4 está dando o garfo à dama e à torre, o que funciona porque o bispo ficaria feliz em capturar a torre mesmo ao custo de se perder, enquanto a torre em G1 está espetando o rei e o cavalo ao longo o arquivo G. Mais apresentações. O garfo em ação e fazendo coisas boas acontecerem. Este famoso garfo é um padrão tático comum. Tal como o alfinete, o espeto é uma tática de linhas retas, só sendo possível ao longo de fileiras, colunas e diagonais, e por isso só é executado pela dama, torres e bispos. O espeto acontece com mais frequência em posições de tabuleiro aberto, como nosso exemplo aqui, e é mais eficaz quando as peças do oponente estão soltas, sem defesa. Aqui as pretas reconheceram a chance de uma tática de espeto devido à posição estranha da torre branca em A2.
As pretas jogaram um TXC4, forçando 2DXC4 e então 2BD5, espetando a dama e a torre e saindo à frente uma peça menor no final da combinação. Símbolo de Copyright Cheskid com página 4 de 9. Lição 10. O espeto da porta dos fundos, uma tática infame de finalização de torre. Espetos brancos pela porta dos fundos em H7. Pense em um churrasco no quintal toda vez que pensar em um espeto. Os espetos são usados para cortar vários pedaços de carne e legumes para um saboroso grelhado. Uma tática de espeto corta as peças inimigas de maneira semelhante. Nosso próximo espeto saboroso vem às custas do rei preto e da torre. Essa ideia tática comum ocorre como o clímax de muitos quebra-cabeças finais de torre. Pulamos para o final da posição para mostrar claramente o truque. As brancas jogam um TH8, liberando a casa A8 e ameaçando a dama com o peão. As pretas devem capturar a sete para evitar isso, e as brancas vencem com 2 TH7, espetando o rei e a torre. Mais famosos espetos de fim de jogo, o espeto de rainha promoção dupla. Sempre que o rei estiver alinhado na mesma coluna ou diagonal do seu peão passado, cuidado! Embora a combinação completa seja um pouco mais complexa, você pode reconhecer essa tática do filme procurando por Bobby Fischer. O resultado final deste quebra-cabeça está no nosso beco. Ambos os lados vão promover seus peões, mas o jogador branco leva a melhor no final ao dar dama com cheque, espetando instantaneamente o rei e a dama ao longo da diagonal mais longa do tabuleiro, a diagonal H1 a 8. 1 a 6 H2 2 a 7 H1 rainha 3 a 8 rainha rei preto se move para qualquer lugar. 4 DXH1, vencendo. Observe que os movimentos foram todos forçados porque se o preto tentasse evitar esse espeto movendo o rei antecipadamente, a dama promovida pelo branco impediria o preto de fazer o mesmo guardando H1 ao longo da diagonal. Cuidado com essa ideia em seus jogos. Espetando para um quadrado em vez de um pedaço, outra maneira comum de espetar. Espeto pedaços aos fraquinhos, dá certo. Espero que o conceito de espetar peças em outras peças tenha ficado claro com nossos exemplos. Você também pode espetar peças em casas importantes, como uma ameaça de cheque-mate. Nosso exemplo final revela exatamente isso. Pode haver vários tipos de quadrados importantes que valem um espeto, mas uma ameaça de cheque-mate na fileira de trás deve estar no topo da lista. Aqui as pretas jogam um TD8, espetando a dama em D6 e na casa D1. A dama branca não tem como recuar para proteger com sucesso a fileira de trás e deve se contentar com 2DC5 TD1 3DG1 TXG1, onde a vantagem material das pretas é suficiente para vencer a partida. Símbolo de Copyright Cheskid com página 5 de 9. Lição 10 Táticas de xadrez. Aprendendo a alfinetar e espetar. Guia do instrutor. Os pinos são indiscutivelmente o tema tático mais comum no jogo de xadrez. Embora os outros padrões táticos discutidos nesta sessão, lições 9 a 12, ocorram com frequência, uma imobilização geralmente ocorre no início do jogo, em muitas das aberturas mais comuns. Ensinar seus alunos a reconhecer os pinos e, mais importante, o conceito de como explorar uma peça fixada, aprender não apenas a negociar rapidamente, mas também a ganhar na peça fixada, é fundamental. O conceito de quebrar um alfinete é complicado porque você não quer que seus alunos constantemente procurem maneiras de sacrificar sua rainha por um ataque descoberto pelo cavalo, mas ao mesmo tempo você quer que seus alunos saibam que um alfinete relativo não deve ser dado como certo. Uma maneira talvez mais prática de quebrar um alfinete, não discutido em detalhes, é simplesmente a ideia de ir atrás da peça de imobilização do inimigo com outras forças de seu exército. Atacar um bispo imobilizador com um peão, afugentar uma torre imobilizadora atacando-a, etc. Notas práticas e conselhos, lição 10. Como nas outras aulas que discutem temas táticos, recomendamos que seus alunos apontem toda vez que um alfinete ou espeto ocorrer durante seus jogos. Peça-lhes que digam se cada um é relativo ou absoluto. Os espetos são fáceis e divertidos de ensinar. Muitas combinações terminam com um espeto como golpe final para ganhar material.
Consulte a parte 2 da lição 6 novamente, o diagrama que mostra a importância de considerar cada ataque da rainha, para mostrar aos alunos uma posição com vários espetos que se repetem pela torre e pelo bispo. Enfatize que um jogador de xadrez nunca consegue resolver táticas suficientes. De garfos a espetos, até as próximas lições sobre ataques descobertos e táticas de deflexão. Poderíamos ter fornecido centenas de planilhas para seus alunos resolverem, sem desperdício de esforço. No entanto, nossas seleções são projetadas para instruir sobre as versões básicas dessas táticas. Como treinadores, recomendamos fortemente ter uma biblioteca de tamanho decente de livros de táticas e exercícios de resolução de quebra-cabeças para que seus alunos explorem ainda mais os temas listados em nosso currículo, bem como muitos outros padrões táticos mais avançados no xadrez. Símbolo de Copperig, Cheskid com página 6 de 9. Lição 10. Lição 10. Prenda-os e espete-os. Nos diagramas a seguir, há uma chance de o branco prender ou espetar o preto. Circule a peça que pode executar a tática e, em seguida, circule o tipo de tática abaixo de cada diagrama. Circule a resposta correta. Alfinete ou espeto? 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 Símbolo de Copperig, Cheskid com página 7 de 9. Lição 10. Lição 10. Prenda-os e espete-os. Nos diagramas a seguir, há uma chance de o preto prender ou espetar o branco. Circule a peça que pode executar a tática e, em seguida, circule o tipo de tática abaixo de cada diagrama. Circule a resposta correta. Alfinete ou espeto? 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 Símbolo de Copperig, Cheskid com página 8 de 9. Lição 10. Pinskeueren. Palavra-chave. Planilha página 1. Diagrama 1. 1 Rei 1. Prendendo a dama negra ao rei. Circule a torre D1. Pino círculo. Diagrama 2. 1 BG3. Espetando a dama e a torre. Circule o bispo H4. Espeto círculo. Diagrama 3, 1 RG1. Espetando a dama e o peão G7. Ameaça da dama branca capturando o peão G7. Cheque mate. Circule a torre F1. Espeto círculo. Diagrama 4, 1 T1. Prendendo a dama negra ao rei. Circule a torre F1. Pino círculo. Folha de trabalho página 2. Diagrama 1, 1 TFD8. Ou 1 TCD8. Espetando a dama e a torre em D1. Capturar em D1 também levará a um cheque mate imediato. Circule qualquer torre preta. Espeto círculo. Diagrama 2, 1K2. Espetando o rei e a rainha. Circule a rainha. Espeto círculo. Diagrama 3, 1 TD8. Espetando a dama e a torre D1. A captura em D1 também levará ao cheque mate imediato. Nota: esta tática também usa um pin. A dama preta em D3 é imobilizada ao longo da diagonal B1H7 pela dama preta, o que torna possível um TD8. Circule a torre 8. Circule o pino e o espeto. Diagrama 4, 1 Q2. Prendendo o bispo D3 na dama branca em A6. Nota: esta é uma tática de alfinete duplo. O D3 Bishop está preso ao longo de duas diagonais. A diagonal B1H7 e a diagonal F1A6. Circule a rainha negra. Pino círculo. Símbolo de Copperig, Cheskid com página 9 de 9.